Oi, né? Eu sou o Rafael do Enquadros e aqui temos vídeos com uma periodicidade aleatória que é sempre quando dá. E depois desse longo hiato, eu vim trazer as minhas melhores leituras dos lançamentos de 2025. E como deu para perceber, para quem me acompanha em outra rede social, tipo Instagram ou o X, não li tanta coisa assim de lançamento. Na verdade, não li tanta coisa assim em geral. Em 2025 eu não cheguei nas 100 leituras, que era ali um teto mínimo que eu sempre chegava todo ano, não importava o quão turbulento fosse, estava chegando nesse número de quadrinhos lidos. Esse ano eu meio que me desapeguei disso e fui fazer o que deu vontade em questão de entretenimento, enfim. E acabei jogando mais videogame do que lendo quadrinho, principalmente depois de ler Spawn Origins Volume 2, que me deu uma ressaca de meses assim, sem conseguir finalizar um quadrinho. Mas o quadrinho que me tirou dessa ressaca está aqui, inclusive, na lista de 5 melhores lançamentos de 2025, dentre o que eu li. E já de cara no primeiro, já vai dar uma pista que teremos muitos quadrinhos da Veneta, porque Aula de Teatro do Nick Drinazzo é um desses quadrinhos que eu mais gostei de ler no ano de 2025. Em 2025 eu tive parceria com a Veneta, né? Então estava sempre lendo os materiais que eles mandavam, às vezes com um pouco de atraso, e acabava que o conteúdo produzido acabava indo para o Twitter ou para o Instagram, porque eu não estava com muito tempo para produzir um vídeo sobre, embora tenham roteiros, enfim. Já tinha gostado muito de Sabrina, então a expectativa para isso aqui já estava lá em cima e foi logo talvez o primeiro quadrinho da Veneta no ano de 2025. E eu já li duas vezes o Aula de Teatro esse ano, porque da primeira vez você fica estranhando os personagens, as ações dele, tentando acompanhar tudo sem perder um movimento ou uma ação de todo personagem e acaba se perdendo um pouco no clima, porque você fica tendo que reler algumas partes. É isso mesmo que está acontecendo? Ou voltando página para relembrar. Isso se você tiver com essas preocupações enquanto lê, né? Eu acho que varia de pessoa para pessoa que vai ler o quadrinho. Mas aí da segunda vez, você já sabendo para onde vai a história, você consegue ler ela mais facilmente de uma tacada só, que você sabe o destino ali dos personagens e tal, o que está acontecendo ali no meio. Então a viagem é muito mais suave, né? Muito mais sem percalços. E eu acho que você consegue absorver mais do clima do quadrinho e meio que participar mais dele sem ter que ficar montando o quebra-cabeça, tá ligado? Outro dos 5 melhores quadrinhos que eu li em 2025 também é da Veneta e é o Nejishiki do Yoshiharu Tsuge. Também segundo o quadrinho, né, segundo o mangá do Yoshiharu Tsuge publicado no Brasil, também da Veneta, o outro, O Homem Sem Talento, é um dos melhores mangás que eu já li na vida e esse se junta ali ao Homem Sem Talento tranquilamente. Acho que O Homem Sem Talento talvez seja uma porta de entrada mais fácil para os trabalhos do Tsuge, porque é uma história contínua, separada em capítulos, centrada num personagem só, né? A figura do fracassado e sem função em uma sociedade japonesa extremamente utilitarista, né? Funcionalista. Mas aqui eu acho que você conhece melhor o autor, porque tem contos muito esquisitos, às vezes surrealistas, às vezes brutais de tão reais, de várias fases da carreira dele, as várias experimentações, como é cronológico, você vê as preocupações dele mudando, ele complexificando mais seu trabalho, né? Mas tem episódios aqui muito oníricos e apesar deles não terem ligação nenhuma um com o outro, absolutamente, além de serem histórias do Yoshiharu Tsuge, eles passam esse clima de esquisitice, de estranheza. Você muitas vezes vai terminar as histórias sem entender o que aconteceu, mas passa uma sensação, um sentimento e você fica intrigado com o que está sendo apresentado nessas páginas. Ultimate X-Men Volume 1, da Pete Momoko, O Temor e o Ódio, um subtítulo. É o primeiro volume dos X-Men, do título dos X-Men, desse novo universo Ultimate, que eu nunca pirei tanto nele, no antigo. E nesse novo eu só vim hypar mesmo aqui, porque a premissa já me conquistou de imediato. Primeiro que a própria iniciativa Ultimate sempre vai ter potencial de mostrar umas coisas interessantes, né? Lá quando o Brian Michael Bendis iniciou com o
Peter Parker, né, o Ultimate Homem-Aranha, depois o Mark Millar, o Brian Hitch no Supremos e os vários títulos mensais e grandes eventos e crossovers e tal. Beleza, tudo isso aí foi legal. Mas mesmo desde lá, a premissa disso aqui foi o que mais me chamou a atenção e que me fez ler esse novo universo Ultimate. Até agora eu li o Ultimate Homem-Aranha do Jonathan Hickman, que eu gostei bastante. É legal, seria legal acompanhar mensalmente também, embora eu prefira nesse formato encadernado ou capa cartão. E gostei do Ultimate Homem-Aranha, já li 2 volumes, né, que os que saíram aqui. E li o que dá origem, né, Ultimate Invasion, sei lá, Invasão Ultimate, que gostei também, é do Jonathan Hickman também, mas é o que cria as bases para esse universo aqui. Só que a Pichico Momoko não tá nem aí, tipo, não tem nada escrito dos X-Men desse universo, né? Então ela pega e coloca os X-Men, ou os mutantes, ou essas aberrações, ou esses desviantes, no contexto de Japão contemporâneo, com a armadura sendo ali a protagonista, né? A armadura, uma mutante já até uma mutante já conhecida, que já vem participando já há alguns anos dos elencos dos mutantes nos quadrinhos, né? E várias outras mutantes que vão aparecendo inicialmente com outros nomes, mas que remetem a mutantes lá do Chris Claremont, de Stan Lee, Jack Kirby, enfim, de outras fases dos mutantes, né? Mas no contexto de Japão contemporâneo, sobre essa conjuntura política de que o criador lá, o Maker, foi lá e retirou os heróis, os grandes pontos focais de possíveis mudanças no status daquele universo de órbita ali, interferiu na vida deles, enfim. Só que ela meio que ignora tudo, porque, tipo, pro contexto dela, qual a mudança? E até tem contexto com, tipo, o Hiro, aquele super-herói que foi X-Men por 1 ou 2 edições e depois por fora que ele veste o uniforme dele é o símbolo a bandeira do Japão Imperial praticamente, e ele é um cara todo arrogante e tal. Aí aqui ele aparece em alguns posters e na TV, assim de fundo, dando alguma declaração, meio que dá a entender que ele é um fascista mesmo, que ele seria de uma ultradireita lá no Japão. Então são contextos que são adicionados ali de fundo, mas tipo, pô, as personagens são adolescentes, colegiais, que estão lidando com o desaparecimento de colegas de classe, disputas ali no grupo de amizades delas, enfim. É muito curioso, muito interessante a união, né, da cultura dos X-Men, nesses aí 70 anos quase, sei lá, de mutantes. É uma nova interpretação bacana que une com cultura japonesa também, um traço meio mangá que pode chamar a atenção de mais gente que não está acostumado a ler quadrinho que não seja japonês. Né? Agora voltando para a Veneta, mais um dos 5 quadrinhos que eu mais gostei de ler esse ano, o quarto quadrinho que eu mostro aqui, Curiosidade da Cecília Capuana, que é mais uma coletânea de contos, de histórias em quadrinhos assim, independentes uma da outra, né? Da Cecília Capuana, que foram publicados aí em várias revistas, em periódicos, no canto que for. E a Cecília Capuana, ela é uma artista, né, multifacetada, mas também ficou conhecida como quadrinista, com trânsito ali na Metal Hurlan, foi amiga, parceira do Mobius, enfim, de ter trânsito ali e trabalhou ao lado de vários nomes que hoje conhecemos como mestres do quadrinho franco-belga, do quadrinho europeu. E, claro, temos várias mulheres que trabalharam nessa cena, fizeram trabalhos espetaculares e que foram apagadas, são sistematicamente apagadas e aos poucos vão aparecendo trabalhos delas por aqui, reunidos nesse tipo de álbum. A Comic Zone já publicou 2 álbuns nesse sentido, um da Nicole Clavelou, que se chama Alma Verde e Outras Histórias, e outro da Chantal Montelier, que se chama Social Fiction, que traz 3 ou 4 histórias ali da Chantal Montelier, mas a Chantal Montelier já foi publicada também pela Veneta e em outras oportunidades aí por outras editoras no Brasil. Tem uma adaptação literária também dela, que eu não me lembro agora de qual livro, mas já foi publicada. E, bicho, são álbuns que dá vontade de você conhecer obras mais extensas dessas autoras, aí você vai
pesquisar sobre e basicamente elas não tiveram muitas chances de publicar obras longas, né? Provavelmente para elas conseguirem publicar essas histórias aqui já foi um desafio, uma história de luta e briga para conseguir ser publicada que tipo, que dirá fazer sucesso e ser criticada, receber comentários dos colegas, enfim, dá o que se pensar sobre essa cena. Mas enfim, em curiosidade, nós temos várias histórias muito lisérgicas da Cecília Capuana, com muita declaração política ali forte, inclusive para nossa época, né? Tem histórias sobre aborto, tem histórias, várias histórias que vão tocar em várias dimensões do feminino, mas também histórias malucas, viajadas, inclusive tocando nesses temas. E aí dá o que pensar também se elas escrevem e desenham, compõem seus quadrinhos dessa forma, para a mensagem passar meio que despercebida, assim, porque claro que haveriam impedimentos para feministas declaradas abertamente fazendo propagando, divulgando feminismo em espaços majoritariamente masculinos, um público muito masculino e um público até muito masculinista também, né? Mesmo que a cena europeia lá, franco-belga, inglesa, de quadrinhos seja diferente da cena estadunidense, que seja diferente da cena brasileira, a cena de qualquer lugar, tem muita coisa em comum, né? Na forma como funciona. Então faz sentido esse tipo de ideia. Não sei, talvez alguma entrevista com ela revele isso pra gente, ou ela já toque nesse assunto. E para terminar a lista de 5 quadrinhos, né? O livro de Ofélia, do Gilbert Hernandes, que é o que fecha as histórias de Palomar nesse volume aqui, é o que conclui. E, bem, agora eu tô órfão de Palomar. Todo ano que tem Palomar entra na lista de melhores do ano, não tem como. Porque porque apesar de ser um quadrinho estadunidense, ele é feito por um latino, né? No caso, eram 4 irmãos que escreviam ali para Love and Rockets, e essa era uma das séries, uma das histórias que o Gilbert Hernandes publicou. O outro irmão que mais publicou nessa revista, que também obteve esse êxito comercial, foi o Jaime Hernandes, que é o que escreve o Loucas, que saiu um volume já pela Veneta, o Meg e a Mecânica. Esse aqui é o quinto da série de Palomar, o que conclui, e ele meio que dá um norte assim. E ele meio que aponta da onde está vindo essas histórias e tal, dá uma possibilidade, né? Parece que esse livro de Ofélia, que de fato ela está escrevendo um livro aqui, e que por muito tempo durante o quadrinho, nas várias histórias que tem compiladas aqui, nós não sabemos o tema desse livro, mas ao mesmo tempo ela dá algumas dicas de que poderiam ser da vida que ela compartilhou com Luba e os filhos de Luba. Foi aquela tia ali, aquela mãe para os filhos de Luba também, né? Muito dedicada e que, como dificilmente poderia deixar de ser, tem um certo rancor ali pelo que a Ofélia deixou de viver, o que se tornou a vida dela em relação a que foi a vida de Luba e tal. E ela aparece em várias histórias escrevendo, apesar de não aparecer muito sobre a vida dela nesse momento que está escrevendo, ela está sempre aparecendo ali, fazendo comentários sobre o que vai colocar nos livros, porque nós também estamos vendo as irmãs de Luba, as filhas de Luba agindo, encaminhando sua vida, né? Todo o pessoal ali de Palomar que ainda está vivo e orbitando os mesmos centros ali, acabam aparecendo e tendo agência, né? Eles continuam sua vida, vai de ponto A a ponto B, acaba com o programa, muda de clube, enfim, muita coisa acontece o tempo todo em Palomar. Mas no fundo, como é o tema desse quadrinho aqui, tudo parece que passou pela vista de Ofélia. A Ofélia sempre estava ali participando de tudo, mesmo que de canto, supervisionando, dando uns toques. Parece que ela bem poderia ser o Gilbert Hernandes da série. Parece que ela escreveu as crônicas de Palomar aqui. Esses foram os 5 quadrinhos que eu mais gostei de ler em 2025. Poucos, né? Uma lista de 5, mas eu também li pouco. Mas eu li 90 e poucos quadrinhos, e desses 90 e poucos quadrinhos, eu acho que só uns 15 títulos foram de 2025. Então, sei lá, fazer uma lista de 10
teve 10 quadrinhos que eu gostei de ler, dos 15 lançados em 2025, mas sei lá, acho que não valeria a pena colocar uma lista de 10, tendo lido uns 15, 16 lançamentos, sabe? Então eu quero, né? Quero, não sei se vai sair, mas quero lançar um outro vídeo de melhores quadrinhos de 2025, mas que eu li sem ter uma data de lançamento definida. Porque aí eu posso trazer uma lista de mais de 10 quadrinhos, algo assim, e mencioná-los também rapidamente, só para dizer o que eu andei lendo no ano que passou. As leituras desse ano também já começaram, eu já venho postando no Twitter e no Instagram o que eu estou lendo, com meus comentários e tal, mas também quero, né? Não significa que vou voltar a postar vídeos aqui sobre minhas leituras semanais e o que mais eu venho achando do mundo dos quadrinhos aqui no Brasil. Esse foi o Enquadros de hoje. Se você curtiu, deixa o like. Sei que eu vou precisar de like, comentário, compartilhar, e se inscrever, né, também. Mas deixa o like, se inscreve aí no Enquadros. Vamos ver se o canal retoma com um ritmo legal agora nesse início de 2026. Valeu? Falou!